Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Se você está aqui pela primeira vez, nunca me viu, não me conhece, tem a menor ideia de quem eu sou Ana Rodrigues e aqui no canal Astrologia Clássica eu sempre falo sobre questões da astrologia tradicional, seja nas reflexões de trânsitos, né, para entendimento de clima ou de outros temas. Seja muito bem-vindo e já aproveite, se inscreva se você chegou aqui, tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Tem uma seção de membros aí também, já tem alguns vídeos, eu iniciei agora há pouco, né? E eu quero deixar aqui alguns recadinhos antes. Primeiro, gente, quem é inscrito, ativa as notificações, tá? Se inscreve ali para a seção de membros. E se você quiser fazer um curso de astrologia, eu tenho alguns cursos e eu estendi aquele cupom de desconto que eu criei em novembro a pedido de vocês, o 50 novembro, né? É um cupom que vale 50% de desconto para aquisição de cursos da minha plataforma. Tem 6 cursos lá, 3 são de formação e 3 complementares. E são cursos com videoaulas gravadas e você pode assistir as aulas quando quiser. Então você pode comprar o curso agora e iniciar depois, eles não têm validade. Esse cupom, ele está valendo até o dia 20 de dezembro de 2022, tá? Então você pode utilizar o cupom ainda. E ele vale uma vez por carrinho de compra. Então, se você estiver pensando em adquirir mais de um curso, compre separado, que aí você pode aplicar os cupons separadamente, tá bom? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. E vamos então ao que interessa, né, gente? Nesse vídeo aqui, eu vou tratar sobre as possibilidades de se entender separação numa revolução solar, principalmente, né? Quando existe ali numa análise de revolução solar, a possibilidade de representar ali o fim de uma relação. Olha, eu já adianto para vocês que são muitas as possibilidades, não é o único planeta que representa o fim de um relacionamento e nem um único aspecto, por exemplo, né? São várias, porque nós estamos falando de seres humanos são muito complexos, né? E vivem vários momentos de uma relação. Então, vamos citar algumas, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que iniciaram um relacionamento agora e ainda estão um pouco inseguras, querem saber se a relação flui ou não flui. A gente tem casais que já estão há muito tempo juntos e chegou naquela fase acomodada e às vezes estão incomodados com essa acomodação toda do relacionamento. Tem os casais que estão juntos e estão em pé de guerra mesmo, com muitos conflitos, né? E tem pessoas que se separaram, já estão pensando se querem voltar e existem muitas outras possibilidades que eu nem cogitei aqui. Então são contextos diferentes e essa contextualização ela acaba levando a nossa observação para um ponto ou outro. Então eu vou citar algumas possibilidades, né, de entendimento de separação entre duas pessoas. Acho que o ponto de referência é a casa 7, porque é uma casa de compromisso, né? Então é importante a gente pensar que para haver uma separação tem que haver um compromisso, duas pessoas juntas, e esse é um tema da casa 7. O sentimento, a relação a dois no nível íntimo, são outras coisas que envolvem a Vênus, por exemplo. O sentimento, por exemplo, tem uma ligação mais genérica com a Lua, né, por exemplo. Mas o que a gente quer entender é se as pessoas se afastam, então nós vamos observar bastante a casa 7, tá? Outra questão bem importante, antes de começar a falar sobre os apontamentos, é que na astrologia tradicional, nós não observamos nenhuma técnica de previsão com tempo específico, né? Como o FIDAR, a perfecção, revolução solar, as técnicas de cronocracia, sem deixar de olhar o mapa natal, gente, porque ali que estão contidas as principais promessas da vida. Então, assim, obrigatório você manter a atenção no mapa natal, que é ali que você vai ter um indício marcante de eventos, né, significativos da vida. Por exemplo, uma separação para um casal que está junto há muito tempo, certamente está marcado ali já no mapa natal, na casa 7, tá? Então, casa 1 e casa 7, casa 1, né, a do ascendente, como a marca da própria pessoa, né, a quem o mapa pertence, e a casa 7 como a casa do outro, da outra parte, daí depende se é um relacionamento heteroafetivo, homoafetivo e o que for. Aqui a gente está falando no contexto de pessoas mesmo, né, sem identificar gênero e tudo mais, tá?
Bom, uma questão importante é observar essas relações, né? Regente do ascendente e o regente da casa 7, quando existe, né? E aí essas relações, elas podem ser dos próprios regentes dentro da Revolução Solar, regente da 1 na Revolução Solar, da 7 na Revolução Solar, ou a gente pode ter o regente da 1, né? O regente do ascendente natal versus o regente do ascendente da Revolução, ou ao contrário, o regente da 7 natal com o do ascendente da Revolução Solar, tá? O que a gente tem que observar nessas relações? Se há um aspecto de natureza harmoniosa ou desafiadora, e se há uma recepção, né, uma troca aí de dignidades, e se forem dignidades é melhor, porque se for debilidade é mais conflituoso. Então vamos por partes, tá? Por exemplo, se a gente tiver um aspecto entre o regente do ascendente e o regente da casa 7, que seja um aspecto harmonioso em uma situação de crise, vamos imaginar que o casal esteja vivendo uma crise. É interessante, porque um aspecto harmonioso ele cria um pouco mais de facilidade. Se esse aspecto harmonioso ele for acompanhado de uma recepção por dignidade, é melhor ainda, porque significa que existe interesse mútuo, né, dos dois em chegar a um meio termo ali, né, a uma condição mais de solução da questão, né? Isso pensando quando já há uma crise. Se não há crise, gente, uma aplicação de um regente ao de outro de uma forma harmoniosa não é um indício de início de crise nenhuma, né? Então você pode ficar tranquilo. Agora, quando a relação do regente do ascendente ao regente da casa 7 for desafiadora, uma quadratura, uma oposição, e não houver uma recepção por dignidade, por exemplo, se um não tiver no domicílio do outro, se um não tiver na exaltação do outro, ou na triplicidade do outro, né? Ela já é um pouco mais tensa, porque o aspecto é desafiador e não existe uma familiaridade, quer dizer que não existe um clima dos dois chegarem ao meio termo, né? Como se os dois estivessem, cada um no seu canto mesmo, né? Sem buscar um acordo, sem buscar a pacificação. E aí, se houver uma recepção por debilidade, é pior ainda, porque ela cria mais dificuldade, né? Mais rispidez aí para se chegar ao meio termo. Então, aqui são as relações de regente do ascendente ao regente da casa 7, tá? Agora, existem outras possibilidades por posição. Então, um planeta que tem uma marca de corte, mesmo que representa a cisão, é o planeta Marte. Então, não é muito interessante, dentro de uma situação de crise numa relação, ter Marte na casa 7, né, gente? Porque ele pode significar, sim, o fim da relação, especialmente se ele estiver num signo do fogo, que é um signo quente e seco, assim como ele é, que representa uma cisão direta, né? Um corte direto, definitivo. Os signos de terra, eles têm a secura também, que é essa coisa mais ríspida, mas eles têm uma frieza, isso poderia até representar um esticamento da crise. E os signos de água e de ar, eles têm umidade, então o Marte posicionado na casa 7 num signo de água ou de ar, ele vai mais gerando uma instabilidade, né? Uma crise que vai e vem, vai e vem, vai e vem, ela não é muito pontual no sentido do corte. A que representa mais definição para corte é a posição de Marte em signos do fogo, porque ela é bem incisiva mesmo, né? Ela representa um corte definitivo, né? O Saturno é um grande maléfico, mas o Saturno posicionado na casa 7, ele não representa sozinho um corte, né, gente? Ele pode representar a crise em si, se ele não for o regente da casa 7, né, gente? Porque se ele for o regente da casa 7 e estiver na 7, ele não está, então, em más condições, a menos que ele esteja num aspecto desafiador ao regente do ascendente, com recepção por debilidade, como eu mencionei ali no comecinho, né? Mas um Saturno na casa 7, ele pode ser um sentido até de uma grande estabilidade, de uma grande permanência no clima da relação como ela estiver. Se tiver uma crise, uma dificuldade, ele arrasta a crise e a dificuldade também para frente, né? Por causa da sua secura. Saturno, ele é oposto ao Sol, né, em domicílio e também em significado. Então, enquanto o Sol representa brilho, vitalidade e energia, Saturno representa tudo que é oposto, a perda de brilho, a perda de vitalidade. Então, numa situação de crise com Saturno na casa 7, ele fala mesmo, né, olha, perdeu o brilho, o encanto do relacionamento
a 2 ali, a coisa tá realmente muito seca, muito apática, né? Aí a gente vai modulando também a posição de Saturno de acordo com o signo onde estiver, né? Essas são algumas possibilidades de entendimento de separação. Outra posição, gente, quando a gente tem Vênus, que é um planeta que representa o amor, né? Aplicando algum aspecto de oposição a Marte, por exemplo, especialmente se houver aí uma recepção por debilidade entre os dois. Aqui, propriamente, ele não significa o fim da relação só, mas ele significa um fim do entrosamento, né, da ligação, do amor, né? Vênus tem o significado do amor. Então pode significar um corte mesmo da afeição entre as duas pessoas, tá bom? Agora, gente, às vezes vocês vão ter o regente da casa 7 na 12, o regente da casa 7 na 6. Isso não significa corte, né? Isso significa características da vida do parceiro mesmo, né? A 12 é a sexta a partir da 7, né? Ela pode significar uma condição de doença, ou de aflição, ou de preocupações do parceiro. E a 6 é a 12ª a partir da 7. Então, pode significar ali tristeza, pesar, aflições mais íntimas, né? Os medos do parceiro também, tá bom? Bom, aqui eu dei algumas pitadinhas, né? Como eu falei para vocês, a situação de A2, né? O envolvimento A2 é um tema bem complexo e tem inúmeras possibilidades, né? Certo? Mas vocês podem tirar bastante proveito dessas dicas que eu dei ali e entender o contexto. Só acrescentando uma, né? A última situação que eu tinha mencionado ali, de um casal que se separou, né? Se existe chance de voltar. Olha, gente, retorno é sempre um tema de planetas retrógrados, né? Quando uma coisa volta a um quadro anterior. Então, quando o regente da casa 7 natal ou da Revolução Solar, na carta da própria Revolução Solar, estiver retrógrado, né? Ele pode ser um indício de algum retorno. Se ele estiver retrógrado voltando para a casa 7, o indício fica um pouco mais forte. Algo em termos do compromisso volta a ser como era antes. Mas eu lembro a vocês que movimento retrógrado é temporário, ele não solidifica, é como se fosse uma oportunidade de reaproximação, né? Certo? Ou mesmo um aspecto entre o regente do ascendente e o regente de casa 7, quando um dos dois estiver retrógrado, né? Então, isso também pode acontecer, de haver aí um retorno de uma das partes na busca da outra, certo? Então é isso, complementando aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos também, me ajuda a divulgar aqui o canal, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Me segue no Instagram também, ó, tá aparecendo aqui embaixo, tá? Beijão para todos, até!